meus amigos, paz e alegria. Nós estamos na segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. É a última semana antes de nós entrarmos no Advento, um tempo tão bonito da espera de Jesus, né? Nós vamos ouvir o comentário, a primeira leitura, que é a segunda carta de São Pedro, esse comentário, do capítulo 1, versículos de 1 a 11. É o São Pedro nos levando ao incitamento ao caminho da salvação. Todas as semanas nós falamos, todos falam, tudo que nós dizemos, tudo que nós ouvimos, o assunto é o mesmo. Se a gente pensar, tudo que a gente fala a respeito da palavra de Deus, as leituras que a gente faz, ao que a gente ouve na igreja, ao que a gente ouve nos vídeos, é sempre isso, é o incitamento ao caminho da salvação. Todos os assuntos nos levam a isso. É como se nós estivéssemos vivenciando um mestre de culinária nos ensinando uma receita. E essa receita nos levaria sempre a um prato muito bom, um prato delicioso. Só que não seria possível isso com as receitas. Mas se, por exemplo, ele te ensina uma receita maravilhosa e você fala, mas eu não tenho nada disso lá em casa, eu não tenho esse material, para mim é difícil. Aí ele fala assim, então eu vou te ensinar a mesma receita com outro material. E ele te dá uma outra receita, feita de outra maneira. Se você ainda assim não tiver, ele vai te dar uma outra receita com outro material que é possível você ter e que vai chegar ao mesmo resultado. É isso que eu sinto que acontece com esse incitamento ao caminho da salvação. Tudo que a gente lê, de todos, nos leva a isso, a nos ensinar a procurar o caminho da salvação. Nós chegarmos ao céu para vivermos a nossa vida eterna. Então, hoje, São Pedro nos dá uma receita. Eu vou ler essa receita para vocês, ela é breve. Ele fala assim: por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Então, ele nos dá uma receita aqui. Fala que se a gente possuir essas virtudes em abundância, elas permitirão que não sejam infrutíferos os nossos desejos de ir ao céu, de alcançar a salvação. Então vamos destrinchar isso aí que ele falou, porque não são coisas difíceis, são coisas que a gente procura ter. A nossa fé, o que é a fé? O que é a fé? A fé, nós sabemos o que é o nosso crer sem provas. Eu acredito em Deus, eu acredito nas coisas que eu leio, eu acredito nas coisas que eu ouço, eu acredito que Jesus está presente na Eucaristia, eu acredito que Nossa Senhora subiu aos céus, eu acredito nos milagres, eu acredito nessas coisas sem necessitar de provas. Por quê? Porque eu tenho fé. Mas só a fé não é necessária. Ele manda que nós juntemos a fé à nossa virtude. O que é a virtude? É a nossa disposição habitual para o bem, para o justo, para o que é justo. Então, a fé é necessário juntar a virtude. Você tem que ter bons pensamentos, boas intenções, a vontade de ser bom. Basta? Não. A virtude, ele manda que nós juntemos o conhecimento. Que é o conhecimento? É a ideia, a noção, a informação. Nós não podemos ser alienados. Nós não podemos criar as coisas porque a gente acha que é daquele jeito, que aquilo está certo. Não, é preciso que nós tenhamos a informação correta,
que nós tenhamos a noção exata das coisas. Agora basta isso? Não, não basta. É preciso que a gente junte a isso tudo o autodomínio. O que é isso? O controle de si mesmo, o controle próprio. Eu não posso criar as coisas, eu não posso me achar o melhor, eu não posso achar que eu é que estou salvando o mundo. Não, é preciso ter controle próprio, sermos controlados, agirmos de acordo com as coisas que acontecem à nossa volta, para que nós tenhamos respeito ao que os outros pensam, ao que os outros acham também, para que eles possam chegar conosco à conclusão correta, se for a vontade de Deus. E é claro que a vontade de Deus é salvar a todos, né? Nós temos que ter, junto com o autodomínio, a perseverança. Perseverança, ser firmes, constantes, pertinazes, quer dizer, não posso desistir na primeira dificuldade. Ah, fui muito mal recebida ali. Não, fulano torceu o nariz a hora que eu falei e fizeram cara feia para mim. Não, não posso ser assim. Eu tenho que ser constante, firme. Não deu muito certo hoje, eu vou tentar de novo de outra maneira. Eu preciso atingir aquela pessoa nas convicções dela que estão erradas. Não é que eu acho que estão erradas, não. É que realmente estejam erradas. A perseverança, eu tenho que juntar a minha piedade. O que é a piedade? É a devoção, a religiosidade. Eu tenho que acreditar, eu tenho que demonstrar que eu tenho fé. Eu tenho que acreditar naquilo que eu falo. Eu tenho que ter devoção suficiente para que as coisas aconteçam. Devoção, vontade de agradar a Deus, religiosidade. Eu tenho que amar realmente aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. A essa piedade eu tenho que juntar o amor fraternal, o amor entre irmãos, sem interesses físicos. Esse amor fraternal é que vai me levar a ser um bom evangelizador, uma pessoa que leve Deus adiante. Não vou ter interesse carnal, interesse físico, hora nenhuma, pelas pessoas com quem eu convivo. Esse interesse é natural se você estiver com uma pessoa com quem você vai querer passar a vida, se dedicar a construir uma família. Além disso, você vai ter que ter caridade, uma das 3 virtudes teologais, né? E fé, esperança e caridade. Então, o que é a caridade? É a bondade, a benevolência, a compaixão pelos outros, pelo ser humano em geral, seja ele quem for. Ele é um ser humano, ele é uma criatura de Deus. Então você tem que ter benevolência para com essa pessoa, compaixão, dando esmolas. Essa esmola não é só a esmola física, o dinheiro que você pode dar, a ajuda material, não. É principalmente o amor ao próximo. O amor ao próximo. Quando você ama os outros, você faz com vontade, com disposição. Você quer realmente ajudar, você quer fazer a vontade de Deus. Então, o que é isso aí que nós ouvimos agora e que São Pedro nos ensinou? Mais uma receita para ser salvo. Para ser salvo. Nós nós fazemos coisas, nós temos várias receitas. Essa aí é mais uma receita para ser salvo. E são tantas que a gente tem. Vamos procurar agir dessa maneira. Se eu já tentei outras, não deram certo, que eu tente esta, que eu tente ter essas virtudes aí, essas qualidades que São Pedro nos ensina, para que nós possamos ser salvos e com isso nós levemos muitas pessoas juntas.
Que bom você chegar no céu e encontrar um e falar assim, nossa, esse daí eu ajudei a chegar aqui. Coisa boa, né? Não é vaidade não, é alegria de ter podido ajudar. Então agora vamos fazer a nossa oração do responsório. Chamou-vos o Senhor por sua mesma glória e poder. Concedeu-vos as maiores e mais preciosas promessas para vos tornar consortes da natureza divina. Todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo, para vos tornar consortes da natureza divina. Amém. Consortes da natureza divina. Nós vamos viver a nossa natureza divina lá no lugar certo, no céu. Agora eu gostaria de, mais uma vez, agradecer as pessoas que ajudam a nossa comunidade, que assistem todas ou as que são possíveis, né? Porque a gente às vezes nem consegue assistir todas, as pessoas que assistem às lives, que assistem tudo que podem, que rezam junto, e as que ajudam materialmente. Essa ajuda realmente tem sido boa, tem sido muito útil, e nós pensamos que procurem levar outras pessoas a fazer o mesmo, porque infelizmente ainda não é o suficiente, mas com a sua ajuda já melhorou muito. Fiquem com Deus, paz e alegria, e que tenham um lindo início do tempo do Advento, que vivam bem esse Advento. Fiquem com Deus.